Quero ouvir a voz do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 16. É uma palavra, como eu disse de manhã, difícil para eu pregar. Ela é densa, e sempre quando Deus traz palavras assim para nós, indica e aponta um novo tempo. E realmente, irmãos, foi uma glória de Deus aqui pela manhã. E que você, a minha oração é que você tenha fome e sede do Senhor, que você preste muita atenção no que Jesus vai falar com você. Então, aproveitar que você está de pé, Números 16, enquanto você acha aí Números 16, lembrando que a partir de quinta-feira agora, irmãos, todas as quintas de agosto serão quintas do amigo. Então traga um amigo quinta-feira, o culto vai ser preparado para ele, desde a recepção, do pessoal cuidando dos carros. Nós vamos preparar balinha, presentes para os visitantes. As músicas serão congregacionais, serão evangelísticas, a mensagem, a pregação, todo o ambiente, todo o culto vai ser preparado para os nossos amigos. Então aproveita, já vê quem você vai chamar, 1, 2, 10 amigos, chama o inimigo também, não tem problema, traz para cá. A gente vai estar fazendo a nossa parte, e o Espírito Santo vai fazer a parte que nós não podemos fazer, tá bom? Combinado? Então as quintas de agosto são quintas para nós ganharmos almas para Jesus. Traz aqui, ó, joga no meio do povo aqui, e o Espírito Santo vai fazer o que nós não podemos fazer. Amém? Números capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Corá, ou em algumas outras traduções Coré, filho de Azar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todas as tribos de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: basta, toda a assembleia é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés se prostrou com o seu rosto em terra. Depois disse a Corá e todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence, e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários, e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam, levitas, não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel, e os tenha trazido para junto da comunidade, e os tenha trazido, para junto de si, a fim de realizarem o trabalho do tabernáculo do Senhor, e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã, Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: não, nós não iremos. Não basta você, Moisés, nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto, e ainda quer ser chefe, se fazer chefe sobre nós? Além disso, Moisés, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés ficou indignado e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles, Senhor, nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão, cada homem pegará
o seu incensário, nele colocará incenso e apresentará diante do Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o seu incenso e se colocou com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seguidores à entrada do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com seus rostos diante do Senhor e disseram: ó Deus, que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as comunidades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas destes ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Então se afastaram das tendas de Corá, de Datã e de Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, junto com as suas mulheres, com seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir, e a sua boca os engolir, junto com tudo que eles têm, e eles descerem vivos ao Seol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles se fendeu, a terra abriu a boca e os engoliu, juntamente com as suas famílias e com todos os seus seguidores, com os seguidores de Corá, com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia, diante dos gritos de todos os israelitas ao redor, fugindo e gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Versículo 36. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos de forma em lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. Obrigado, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, irmãos. Eu fiz questão de ler uma leitura mais extensa, porque, como eu disse, hoje o culto é diferente. Nós estamos diante da mesa do Rei Jesus, é ceia. E eu quero que você preste muita atenção, irmãos. 3 príncipes, 3 homens conhecidos do povo, se apresentam diante de Moisés. Eles entram na sala pastoral de Moisés e dizem assim: Moisés, nós não estamos contentes com a tua liderança. Pastor Moisés, nós não estamos reconhecendo o que o Senhor está fazendo. O Senhor prometeu um monte de coisa para nós e até agora não cumpriu quase nada. Eles estão descontentes com a liderança. E eles e mais 250 homens estão reivindicando um lugar de liderança na igreja de Moisés. Eles estão reivindicando um lugar maior. Eles são levitas, boa parte deles, mas eles também querem o sacerdócio. Eles querem ser incluídos. E eles dizem que toda a assembleia é santa, que Deus não fala só com Moisés, que Deus fala com todo o povo. Naquela época nós sabemos que não era assim. Eles estão querendo uma posição. Eles querem uma posição maior.
Eles estão reivindicando uma posição em todo o sacerdócio, em todo o movimento ali, em relação às coisas do Senhor, ao envolvimento nas coisas de Deus. E irmãos, às vezes existem pessoas que acham que é pouco o que receberam. Às vezes existem pessoas que estão olhando para a posição de outras pessoas, estão reivindicando um lugar maior. Alguns querem por ganância, outros estão buscando uma posição por falta de entendimento, porque eles não conseguem se contentar em Jesus. Acham pouco carregar a presença. Não é pouco carregar a presença, é tudo. Não é pouco carregar a presença, é tudo. Pessoas que não se contentam com aquilo que têm e estão olhando a posição de alguns e reivindicando: eu deveria estar lá, eu deveria fazer isso, eu deveria estar tocando, eu estar cantando, eu deveria estar ali naquela posição. E muitas pessoas que estão reivindicando uma posição, às vezes nem imaginam que aquela pessoa que está lá nem queria estar. Porque geralmente é assim que Jesus faz. Deus levanta aqueles que estão, na verdade, só servindo, não buscando posição. Arão nem queria estar lá. Moisés, quando foi chamado e escolhido, falou: Senhor, nem falar eu sei. Não, isso é para outro, não é para mim não. Então os homens que estão liderando o povo não queriam estar lá, e tem gente reivindicando o lugar deles. Tem pessoas que funcionam assim. E eu quero dizer uma coisa para você: reino não é competição, reino é rendição. Não pode haver competição na igreja de Cristo. Precisa haver rendição. Porque a posição não é maior do que a presença. A religião nos ensina que precisamos ter posição. O Evangelho nos ensina que precisamos estar rendidos para servir. Eu falava aqui na reunião de obreiros, aliás, você que não veio na reunião de obreiros e é obreiro, seu nome está na lista, tá? Eu falava para eles o seguinte: é um coração de adorador que gera o serviço, que vai abençoar o corpo de Cristo. Não é o serviço de alguém que gera um coração adorador. É porque você tem intimidade com o Senhor que Deus vai usar você no serviço para abençoar o corpo de Cristo. Não é porque você está escalado que você é um adorador. É porque você é um adorador e você serve o corpo de Cristo. É diferente. Só uma adoração gera um coração assim. Como nós dissemos alguns domingos atrás, a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Abinadab tem 2 filhos, Uzá e Aiô. Eles não cuidaram da arca por 20 anos, não consideraram a presença, não foram devotos da presença do Senhor na casa deles. Mas quando Davi manda buscar a arca, eles dizem: nós vamos conduzir a arca, porque a arca ficou na nossa casa 20 anos. E quando eles estão conduzindo, a arca tropeça, o carro de boi tropeça, a arca faz menção que vai cair, Uzá vai pôr a mão e ele é fulminado. Alguém morre. Porque Deus não aceita em público o que eu não sou no secreto. O que eu não faço no secreto, Deus não aceita em público. Se eu não sou um adorador no secreto, é um perigo eu estar com o microfone na mão pregando para vocês. Deus nunca vai aceitar em público o que nós não somos no secreto. Igreja não é empresa. Igreja é um organismo vivo, regido por Deus, que funciona com jejum e oração, com clamor, com adoração. Então Moisés falou o seguinte: ué, vocês estão reivindicando o lugar? Vocês estão reivindicando o nosso sacerdócio, a nossa liderança? Vamos fazer o seguinte: deixa Deus escolher. Todo mundo pega um incensário aí na mão. O incensário era um utensílio da casa de Deus. Pega o incensário na mão, acenda os incensários. E o incensário precisava ser balançado, ou seja, quem está com o incensário na mão precisa estar em movimento. Porque a adoração precisa subir. E a adoração que Deus aceitar, esse é o homem de Deus que Deus escolheu.
Então Moisés está falando: Deus, eu estou bravo com esses caras, não aceita a adoração deles não. Só para lembrar você, hoje nós não precisamos acender incenso. O incenso é a nossa oração, o incenso é a nossa adoração. Então eles precisavam naquela época acender o incensário, e Deus ia receber o bom perfume de alguém. Então, quer conhecer quem é de Deus? Dá um incensário na mão dele. Vamos ver se Deus vem. Quer conhecer quem é de Deus? Quem tem chamado? Dá um incensário na mão dele. Acendam os incensários. Façam o que a gente faz, e Deus vai ver, vai mostrar. Deixa fazer, deixa cantar, deixa falar, deixa pregar, deixa se envolver. Vamos ver se o que ele está fazendo atrai a presença. É assim que funciona o reino de Deus, irmãos. Deus levanta e a igreja reconhece. E se alguém se coloca para fazer algo na presença do Senhor e não carrega a presença do Senhor, porque não tem intimidade com o Espírito Santo, passa vergonha. Porque nós estamos aqui não é para ouvir alguém que sabe falar muito bem sem errar uma letra do português. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a voz de Deus e as Escrituras serem expostas. E a mistura que o Espírito Santo faz quando o homem de Deus está liberando a palavra, toca o nosso coração e transforma o ser, o homem, a mulher. A palavra de Deus tem esse poder. Então Moisés falou o seguinte: deixa lá tocar, vamos ver se Deus vem. Não tem gente, irmãos, que quando faz assim, ó, vem, o céu vem. Não tem gente que quando toca, o céu vem. Não tem gente que quando chega, é Deus testificando: Ele carrega a minha presença. Eu aceito a adoração dele. Eu aceito a adoração dela, porque Ele não me adora somente aqui em público, Ele me adora no secreto. Ele não faz isso só em público, Ele faz também no secreto. E isso resolve muita coisa, sabe por quê? Porque eu já vi isso acontecendo na minha trajetória ministerial. Gente que reclama de tudo, mas quando vai fazer, colocar a mão, não tem unção para fazer aquilo. Gente que diz assim: ah, se fosse eu pregaria desse jeito. Se fosse eu estaria lá posicionado na intercessão de uma outra forma. Aí o pastor ou o líder coloca a pessoa para fazer, não acontece nada. Fica tudo seco. Reclama, mas quando vai fazer não tem unção para fazer. Se o que você estiver fazendo não estiver alinhado com o altar de Deus, você pode passar vergonha. Os incensários eram mexidos e liberavam o perfume que Deus tinha que receber. E todos eles agora, os homens que se rebelaram contra Moisés, que insurgiram, essa palavra é interessante, insurgiram. Então, uma coisa é alguém surgir, ou seja, eis-me aqui. Outra coisa é alguém insurgir, nas escondidas. Ele não se apresenta, ele se esconde e denigre. Eles insurgiram contra Moisés. E Deus vê o que o homem não vê. Deus sabe quem é quem. Moisés não sabe. Então, na direção de Deus, Ele dá incensário na mão de todo mundo. Vamos ver quem é quem. Só que eles continuam uma murmuração. E Moisés vai falar: Senhor, não aceita não a adoração deles. Esses caras estão tudo afastados, Senhor, fora da visão. Não aceita não. E Moisés vai chamá-los para conversar. Eles dizem: não queremos papo com você, não quero aconselhamento pastoral, não quero nem saber. A nossa posição é essa, todo mundo é santo, não é só você que faz as coisas não. E aí, irmãos, Moisés se indigna, porque não é pecado a gente ficar indignado.
A gente precisa se indignar e correr para Deus. Foi o que Moisés fez. Não fica indignado e vai tentar resolver do teu jeito. Fica indignado e corre para Deus. Fica indignado e se prostra diante dos pés do Senhor. Ele fica indignado, ele corre para Deus e ele fala: Senhor, tá certo isso não? E ele vai falar para a comunidade: olha, se eu sou homem de Deus, eles não vão morrer de morte comum, normal. Alguma coisa extraordinária precisa acontecer para Deus testificar que é na minha vida, porque eu não pedi para estar aqui. É o que Moisés está falando. E quando ele acaba de falar, irmão, o chão abre. E 250 homens são engolidos. Só ficam os incensários caídos assim, queimando ainda. Queimando incenso dentro deles. Todos caídos. Qual é a ordem de Deus? Vocês vão pegar esses incensários e vocês vão acabar com o resto do incenso que tem dentro deles. E vocês vão martelar. Vocês vão amassar os incensários até eles ficarem uma lâmina de metal. E vocês vão colocar no altar aquelas lâminas dos 250 incensários dos rebeldes. E todo Israel, quando se reunir para adorar, vai lembrar que teve homens que se levantaram em rebeldia. E aquela marca no altar é a marca daquela rebelião. Preste atenção no que eu vou dizer, irmãos. Os homens foram mortos. Os incensários foram transformados em lâmina, um revestimento do altar. Então quando alguém perguntava: por que o altar de vocês é revestido de lâminas de bronze? Qual era a resposta? Porque um dia alguém aqui quis pegar uma honra para si que não era o momento. Alguém aqui quis se levantar para fazer algo que Deus não mandou. Alguém aqui se rebelou e achou que era o momento dele e teve um prejuízo ministerial, uma marca. E eu quero dizer para você que existe o tempo certo para Deus levantar alguém. Existe o tempo certo para algo de Deus acontecer na nossa vida. Fala para alguém do teu lado: existe o tempo certo. Ou seja, Datã, Abirão e Corá morrem. 250 homens morrem. Só que Números 26:11 vai dizer que a descendência de Datã acabou, não sobrou um. A descendência de Abirão acabou, não sobrou um. Mas da descendência de Corá, que eram levitas, Deus deixou os vivos. Tem descendentes vivos de Corá. Só que eles ficaram marcados. Por que Deus poupou os filhos de Corá? Existem alguns questionamentos, algumas interpretações que fazem essa distinção. Talvez porque eles não participaram ativamente da rebelião. A explicação mais comum e mais aceita é que os filhos de Corá, apesar de fazerem parte da família, não se juntaram ativamente na rebelião de seu pai. Quando Moisés advertiu a congregação a se afastar das tendas dos homens ímpios, ou seja, de Corá, Datã e Abirão, presume-se que os filhos de Corá obedeceram e se separaram. Então isso demonstra, preste atenção, que Deus julgou cada um de acordo com as suas próprias ações, e não automaticamente pela culpa dos seus pais. Deus julga cada um pelas suas próprias ações. Repita comigo: Deus julga cada um pelas suas próprias ações. Agora, acabou esse episódio, mas Moisés está com medo que ainda aquele burburinho aconteça, continue. Talvez tenham ainda chefes de outras tribos também com isso no coração. Então Moisés quer resolver aquilo, quer sanar aquela situação. E para Deus resolver a crise instalada pela rebelião, vai precisar acontecer um milagre. E eu quero dizer para você que em momentos de crise existem janelas de oportunidade para milagres acontecerem. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. Em momentos de crise sempre haverá uma janela de oportunidade para milagres acontecerem.
Em momentos de crise, se tem um coração rendido, Deus está vendo e Ele vem com milagres extraordinários. Em momentos de crise, se tem um coração confiando e dependendo de Deus ainda, Ele é poderoso para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, reverter situações que homem nenhum poderia reverter. Deus é poderoso para fazer isso em momentos de crise. E a crise está instalada pela rebelião. Então precisa acontecer um milagre, um sinal evidente, para que a liderança que Deus levantou não tivesse nenhum tipo de dúvida. Então Moisés está falando o seguinte: nós precisamos dar oportunidade para todos. Então no capítulo 17 de Números, acontece aquele episódio da vara de amendoeira. O que Deus manda? Pede para que o povo todo, olha só, o Senhor vai dizer a Moisés: peça aos israelitas, vem comigo, quem está comigo diga glória a Deus. Peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos, ou seja, nenhuma tribo vai ficar de fora da escolha de Deus. Ninguém vai ficar de fora. Olhe para mim, ninguém fica de fora da escolha de Deus. Ninguém fica de fora da escolha de Deus, nenhuma família. Não importa onde você nasceu, quais são as suas crises, o que já aconteceu, quais são as suas marcas, ninguém fica de fora da escolha de Deus. Deus dá oportunidade para todos. E aqui vai acontecer isso. Todo mundo vai pegar uma vara, os líderes de cada tribo, e vão escrever o nome de cada líder na sua vara. Aí Deus vai falar: na vara de Levi, da tribo de Levi, escreva o nome de Arão. Arão, irmão de Moisés, vai representar a vara de Levi. Pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Vocês vão depositar essas varas na frente da tenda do encontro, aonde se encontra a arca da aliança, que tem as tábuas da aliança, onde eu me encontro. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Deus está falando que vai se livrar disso, porque Deus também não está gostando das queixas dos israelitas. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, cada líder de cada tribo. A vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda a arca da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, não só floresceu, mas tinha brotado, produzido botões, flores e, além disso, amêndoas maduras. O que está acontecendo aqui? Um milagre vai evidenciar o que é de Deus. Eles colocam varas desconectadas da natureza, desconectadas do chão. As varas não têm condição de florescerem por elas. As varas não têm condição de florescer por elas. Mas quando Deus faz, todo mundo vê. Só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer esse sinal. Só Deus para trazer vida onde havia morte. Só Deus para, mesmo alguém desconectado, ver os milagres do Senhor acontecendo. Ele vai escolher os príncipes, porque isso vai acabar com os conflitos. E a vara de Arão, a vara de amendoeira, irmãos, podia ser vara de qualquer fruto, de qualquer árvore. Porque a vara de amendoeira, que representava a tribo de Levi, com o nome de Arão, floresceu. E não só floresceu, ela deu frutos, ela deu amêndoas maduras, em um só dia. A vara da chamada é a vara da amendoeira. Repita comigo: a vara da chamada é a vara da amendoeira. E tem um significado lindo para que a vara da chamada seja a vara da amendoeira. Amendoeira no original significa alguém que é nu, despido. Porque quem vai trabalhar para Jesus precisa ser transparente. A vara da amendoeira é o despertador da floresta, sabia? Quando vai se iniciar a primavera, a vara de amendoeira é a primeira a dar fruto. E isso sinaliza que o obreiro que tem que dar o primeiro fruto. Os primeiros frutos
são de quem está mais envolvido, de quem é mais maduro. Se a vara da amendoeira é o despertador da floresta, é porque o obreiro precisa estar em vigilância, ser o primeiro a detectar as coisas, a perceber a necessidade. Quem tem chamado precisa ser vigilante, não pode perder as estações. A vara de Arão, a vara de amendoeira, desligada da terra, ela brotou, deu botões, deu flores e tinha amêndoas maduras. Em uma noite tudo isso aconteceu, pois a vara da chamada não está ligada a tempo, ela se completa. Passou todas as estações do dia para a noite. Assim são os homens e mulheres que dependem do Senhor. Você não depende das estações, você depende de Deus. Você pode estar desconectado do mundo, mas conectado a Deus, você floresce, você dá frutos, você dá botões e você dá amêndoas maduras. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. É melhor estar desconectado do mundo e conectado com Deus, porque desconectado do mundo e conectado com Deus, eu posso brotar, eu posso dar botões, eu vou florescer, eu tenho amêndoas maduras. É o Senhor dizendo: eu sou na tua vida. Ninguém entende algumas coisas que acontecem na vida de alguns homens e mulheres de Deus por causa disso, porque mesmo desconectados de uma vida velha, Deus continua fazendo-os florescer. Eu estava conversando com a Fabiana agora à tarde, e a gente está vendo um avanço, irmão, uma expansão. Esse negócio do coral, culto do amigo, é uma expansão. Nós estamos num momento de expansão. Deus dava uma visão, olha o teto dessa igreja pelo lado de cima, e o teto da igreja, ele apontava para o céu assim, ó. Ele fazia esse movimento, e Deus dizendo: eu vou expandir o telhado, eu vou expandir o telhado. Isso fala de expansão. Se Deus vai expandir a igreja, Deus vai expandir você também. Se Deus vai expandir a casa do Senhor, Deus vai expandir a tua casa também. Pega essa palavra em nome de Jesus. Coisas maiores vão acontecer. E aí, quando ela falava isso, Deus me deu uma visão do florescer. Pega um broto. Quando a flor, algumas flores, algumas plantas estão florescendo, irmão, nasce aqui, e de dentro daqui já nasce outra, e de dentro nasce outra. Não é assim? É assim que Deus faz. Vai liberando, vai liberando. Você libera, tem coisa nova. Eu derrubo os coqueiros lá do fundo do meu quintal, já tem coquinho novo aparecendo. A gente bebe a água do coco, você se distrai 2 semanas, já tem alguma coisa nova. Em uma noite tudo isso aconteceu, irmão. Deus pode fazer você florescer em qualquer temporada. Eu declaro sobre a sua vida: Deus pode fazer você florescer no momento de crise de país. Deus pode fazer você florescer. Deus pode fazer você florescer em qualquer estação. Se prepare para prosperar em meio à crise, hein? Pega essa palavra, igreja do Senhor. Se prepare para prosperar no meio a crises. Se prepare para Deus abrir uma porta de oportunidade para quem espera nele em meio a crises. Eu estou vendo Deus fazendo isso. A vara da chamada mostra a escolha do Senhor desde o ventre. Homens de Deus no Novo Testamento e no Velho Testamento foram escolhidos, foram marcados, apontados desde o ventre. Jeremias 1:11 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Tem gente que vai sonhar com um pé de amendoeira.
É Deus dizendo: eu estou vendo tudo e eu vou cumprir a minha palavra sobre a sua vida. Tem gente que vai ver pé de amendoeira, que vai sonhar com pé de amendoeira. Tem gente que vai tocar em pés de amendoeira. É Deus dizendo: eu velo para cumprir a minha palavra. Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. Aleluia. Se você tem visão, você não é mais uma criança. Fala para alguém do teu lado: você não é mais uma criança. Se você tem condição de discernir, você já não é mais um bebê. Você já não é mais uma criança. Os descendentes de Coré, irmãos, eles têm essa marca. A coisa é resolvida entre a liderança. Ninguém mais vai discutir a liderança de Moisés e Arão. Mas tem uma descendência lá que tem a marca da rebelião. Foi a única descendência que sobrou, a descendência de Corá. Então quando eles passam na frente da igreja, lá de fora, eles veem as lâminas dos antepassados marcando o altar da igreja. Isso entristece o coração deles. Eles querem adorar ao Senhor no meio da congregação, mas eles são mal vistos. Eles têm a marca. E esse aí é da descendência lá, foram engolidos. Eles têm um coração de adorador. Eles são da descendência de Levi, da tribo de Levi, mas eles têm essa marca na linhagem. E as pessoas olham para eles diferentes. Eles não podiam talvez ir na igreja. Eles olhavam para dentro da igreja com desejo de adorar como eles adoravam, mas eles lembram do que aconteceu no passado. Eram marcados por aquele episódio. Eram julgados pelo seu passado. Tem gente que é julgada pelo seu passado, irmão. Tem gente que está lá fora, querendo estar aqui, mas não está aqui, porque se decepcionou, porque foi marcado. Olha para dentro da igreja e vê as marcas do que aconteceu. Tudo o que eles queriam era que aquela marca fosse esquecida de alguma forma, apagada de alguma forma, para que eles pudessem entrar e adorar sem preconceito. Sabe quanto tempo isso durou? 400 anos. Você e eu estamos diante de uma ceia. Eu quero dizer para você, é um privilégio nós estarmos na igreja, em comunhão com os nossos irmãos. É um privilégio nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Tem gente querendo estar aqui, irmão, e o diabo está prendendo a pessoa lá fora, mentindo para ela o tempo todo. Já faz 10, 15, 20 anos que alguma coisa errada aconteceu, mas o diabo lembra ela todo dia. Os filhos de Coré têm adoração no sangue, na veia, e eles não param de fazer hinos. Eles fizeram 11 salmos que foram colocados nas escrituras sagradas, e todos os salmos são canções de um coração que deseja estar nos átrios do Senhor novamente. O Salmo 42, Salmo dos filhos de Corá, diz assim: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da sua face, Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, aonde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa do Senhor, em gritos de alegria e de louvor, a multidão em festa. Porque você está abatido, a minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão,
do Monte Hermon, do Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a tua misericórdia, e durante a noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. E pergunto a Deus, a minha rocha: por que se esquecestes de mim? Porque hei de andar em lamento sobre a opressão dos meus inimigos. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: aonde está o seu Deus? Porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. No Salmo 84 tem algo tão precioso. Os filhos de Corá vão dizer assim: como amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e a minha carne exultam o Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre com a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, o Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Eu prefiro estar à porta da casa do Senhor do que voltar para o mundo. Eu prefiro lá fora, mesmo sendo mal visto e não poder entrar nos seus átrios, mas eu prefiro ficar lá na porta da igreja do que voltar para as tendas da perversidade. Você sabe que os filhos de Corá tinham um primo lá na frente, quando Davi assume o trono. Ele chama Asaf. Asaf nasceu na igreja. Asaf é responsável pela adoração. Asaf faz o Salmo 73 dizendo: eu estou com inveja de quem está lá fora, Deus. Os ímpios prosperam e a gente aqui, nada acontece. Parece que lá fora é mais legal. E no verso 17 do Salmo 73 diz assim: até que entrei na casa do Senhor. Espera aí, ele está dentro da casa. Como ele entrou? Tem gente que está dentro, Sena, e não dá valor. Tem gente que está lá fora, querendo entrar. Dirceu, tem gente que está aqui dentro e não valoriza a palavra, a comunhão, a graça, a presença. Valorizam mais as coisas do mundo, as coisas lá fora. Parece que as coisas lá de fora têm mais valor. É o que Asaf está falando. Mas até que ele entra na casa do Senhor. Espera aí, ele está dentro. Como ele entrou? É porque ele se converteu. Tem gente que está dentro, mas não entrou. Tem gente que está fora e já entrou. Essa semana, Fabiana recebeu um telefonema de uma moça que não é cristã, uma querida, que ela disse: olha, eu
aconteceu algo incrível na minha vida e eu vou para esse lugar para resolver os detalhes, mas eu não posso ir sem que os meus pastores orem por mim. Ela nem é da igreja. E ela veio e trouxe um presente para Fabiana e recebeu a oração. Filha de Corá. Ela nem sabe que Deus já viu ela, que Deus está ouvindo a oração dela, porque está abatida a minha alma, que anseia pelos átrios do Senhor. Alguns estão fora querendo entrar, outros estão dentro e não valorizam. Valorize a presença, valorize a comunhão. O tempo passa, irmão, mas vale um dia. Corá disse, os descendentes de Corá, mas vale um dia. Agora aqui fora a gente entende que mais vale um dia na tua presença do que 1000 outros. É tempo perdido. Quantas pessoas voltam para Jesus e a gente consegue ter uma conversa e essas pessoas dizem: pastor, parece que foi um tempo perdido. Eu só perdi. Longe de Deus a gente só perde, irmão. A gente só perde. O tempo vai passar, a época dos juízes acaba. E tem uma mulher que tem uma rival chamada Penina. O marido dela chama Eucana. A Penina deu filhos para Eucana. Ana não consegue, ela é estéril. E todo dia ela sobe na casa do Senhor e fala: Senhor, me dá um filho. Só que a época está transicionando. Deus quer levantar um profeta. A nação precisa de uma voz profética. Mas tem uma mulher querendo um filho. Você quer algo, mas esse algo Deus quer usar para muitas outras coisas. Você está fazendo uma oração para você, mas Deus está falando: não é para você, é para as nações. E ela sobe ano após ano. E a Bíblia vai dizer que Eucana ama Ana. Não diz que ele ama a Penina, apesar de ela ter dado filhos para ele. Só que o contexto é como se Penina fosse na marra todo ano adorar. Mas Ana anseia em estar na casa do Senhor. E a Bíblia diz que Eucana vai dar porção dobrada para Ana, porque a ama, porque sabe que ela vai entregar na casa do Senhor. Crente, não tem o que quer, mas está firme com Jesus. Não tem o que quer, mas não desiste da sua bênção. Aí tem um dia, depois de anos subindo, ela sobe e ela muda a oração. Ela fala: Senhor, me dá que eu te entrego. Ele vai nascer na tua casa, ele vai crescer na tua casa. Me dá que eu te devolvo. Deus fala: isso me interessa, hein? Entregas me interessam. Quando Deus quer fazer alguma coisa, irmãos, Ele está procurando um coração que está disposto a entregar. E se Ele encontra, ali é a porta para o céu tocar a terra. Ana engravida. E Samuel vai nascer. E ela vai entregar o menino para o profeta, para o sacerdote ali. E o menino vai crescer nos corredores da igreja. Ajuda o zelador a arrumar as cadeiras da igreja. Vai crescendo assim. De quem Samuel é descendente? Eucana é descendente dos filhos de Corá. A descendência que era evitada, agora vai ser usada. A descendência que por um período não podia entrar para adorar, agora quando Deus vai mudar tudo, Deus vai usar o improvável, que
está crescendo na casa dele. Nosso Deus é abusado, irmão. Quando o Faraó vai matar os primogênitos, porque um libertador vai nascer, Deus fala: ah é? Então você vai cuidar do libertador. Eu vou fazer ele crescer dentro da tua casa, e você vai alimentá-lo ainda para mim, Faraó. É isso que Deus faz. Foi rejeitado? É esse que eu vou usar. Foi rejeitado? É esse que eu vou usar. Que coisa linda! Sabe o que diz, irmãos? Eu estou estudando ainda alguns detalhes desse momento aqui, mas é como se Eucana amava Ana e dava porção dobrada para ela ir para o templo, porque ele falava assim: desse lado aqui não vai dar nada, minha descendência de adorador vai parar, a minha esperança é essa mulher, porque ela é crente, e se um filho nascer do ventre dela, vai dar coisa boa. Então ele investiu em Ana, ele subia com ela, Deus preparando um ventre para que alguém possa salvar a igreja. Ana vai entregar o filho para servir na igreja. A descendência dele inteira não podia entrar, mas agora aquele menino vai ser criado dentro da igreja. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 19. Olha que lindo, estou terminando. Sua mãe fazia uma túnica todo ano e levava para ele, quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e Ana, e dizia que o Senhor dê a vocês filhos desta mulher, em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. E voltaram para casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Quando você entrega, Deus faz além. Alguém que não podia engravidar, agora tem filhos e filhos, porque entregou no altar do Senhor. Todo ano ela ia e fazia uma túnica, ou seja, cada ano a túnica era maior, porque a unção vai aumentando, a túnica precisa aumentar também. A unção vai aumentando, a túnica precisa aumentar também. O tempo de igreja vai aumentando, a estatura no reino vai aumentando, a maturidade precisa aumentar também. A igreja vai aumentando em quantidade, a estrutura também precisa largar também. A unção aumenta, a túnica também precisa ser aumentada. Tem túnica que não serve para você hoje, tem que ser maior. Você precisa pegar o que eu estou falando. Tem coisas que já não servem mais para você, elas são do passado, elas não são para o presente. Tem túnica que você vai querer colocar porque você gosta, daquele jeito, daquele tipo, sempre fez assim, mas tem uma túnica nova chegando. Talvez ela é de outra cor, mas uma certeza, ela é maior, porque do ano passado para esse ano você cresceu. Na presença de Deus a gente cresce. Não vou repetir, na presença de Deus a gente cresce, na presença de Deus a gente progride. Alguns são ensinados pelo Senhor a perder para ganhar. Alguém é ensinado pelo Senhor e perde tudo para construir num lugar sólido. Eu não estou falando disso, eu estou dizendo que na presença do Senhor você prospera, na presença do Senhor você progride, na presença do Senhor você fica maior esse ano do que o ano passado. Samuel vai crescer, irmão. Ele é o profeta da nação. O maior rei de Israel até hoje é Davi. Quem ungiu Davi a rei? Samuel.
Jesus vem de qual linhagem? Da linhagem de Davi, da tribo de Judá. A arca tem um caminho, ela vai voltar para Jerusalém. Lembra dessa palavra? Deus tem um caminho. Hitler tentou parar a igreja. Tantos homens, imperadores, tiranos, reis, tentaram parar a igreja. Não há como parar a igreja. Não há como parar a igreja, irmão. Quanto mais perseguição, mais a igreja cresce. Quanto mais crise, mais a igreja expande. Não há como parar a igreja. Não há como parar quem está seguindo o caminho da arca. Ela vai voltar para Jerusalém. Eu quero dizer para você que Deus vela em cumprir a sua palavra. Tem homens de Deus e mulheres de Deus que estão aqui nessa noite de ceia, que tem palavras, que tem promessas de Deus. Eu quero dizer para você, existe um som do céu reverberando nessa noite. É Deus dizendo: pode prestar atenção que vai aparecer pé de amendoeira por esses dias diante dos teus olhos. É eu mostrando para você que velo em cumprir a minha palavra. Fica de pé comigo. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Os filhos de Corá são responsáveis por 11 salmos das escrituras sagradas. Quando Davi se torna rei, ele é um adorador, irmão. E ele vai chamar a descendência toda. Ele vai mandar fazer 4.000 instrumentos. E ele vai dizer: o culto agora não é só 2 horas, não. Não é só das 7 às 9. O culto agora é 24/7. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vai ter gente adorando. A gente precisa de adoradores. Vamos fazer 4.000 instrumentos. Irmão, está chegando esse tempo. Qual tempo, pastor? O tempo que as nossas entregas vão fazer com que os nossos cultos sejam cultos proféticos. Pessoas serão transformadas pela palavra de Deus. Milagres vão acontecer, varas vão florescer. Ei, não é à toa que Deus tem dado algumas direções para nós. Não é à toa. A gente quer soltar, pastor Rony. Vanessa, solta tudo, libera. Nós vamos precisar de muitos adoradores. Porque a túnica precisa aumentar. E a túnica vai aumentar. Você pode levantar a tua mão. Adora o Senhor por um instante aí no teu lugar agora. Adore ao Senhor agora. Comece a falar com Jesus diante de tudo que você ouviu aqui nessa noite. Diante de tudo que você ouviu, adore o Senhor. Adore o Senhor, peça perdão, se reconcilie. Tem gente lá fora querendo entrar, e uma igreja madura estará preparada para receber os filhos de Corá, que estão lá fora clamando para adorar o Senhor no templo. Ei. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe.